Meus irmãos, nós vivemos uma época bem confusa. As pessoas estão confusas, as pessoas vivem vazias, as pessoas vivem sem rota. Isso é chover no molhado, porque são coisas que nós já sabemos, né? São muitas religiões, muitas ideias, muitas filosofias, muitas coisas. E está assim todo mundo uma espécie de metamorfose ambulante, né? Num dia eu sou flamenguista, no outro eu sou vascaíno, na outra semana já vou torcer para outro time, numa semana eu sou católico, na outra semana eu sou espírita, na outra semana eu vou para o terreiro, enfim, está todo mundo assim sem uma rota na vida, todo mundo solto. E proliferam muitas religiões místicas. Que religiões são essas? Aquela galera que gosta de ter contato com a natureza, de meditar, de filosofar. Só que mesmo as pessoas se voltando para essas coisas, você não vê melhora real nas pessoas. Você vê um mundo triste, você vê um mundo caído, você vê pessoas deprimidas, você vê pessoas angustiadas, você vê pessoas vazias, você vê pessoas traumatizadas. Então, as pessoas buscam salvação, as pessoas buscam alívio naquilo que não pode salvar, naquilo que não pode aliviar, naquilo que não pode tirar a dor, e as pessoas continuam nesse ciclo infinito, né, de irem atrás de tudo quanto é ideia o tempo todo. E a vida espiritual nossa, e o que Deus faz conosco é mais ou menos como uma faxina na alma. Mas essa faxina que Deus faz na nossa alma é diferente, não é você chegar e meditar e pensar em outras coisas, ou acender um incenso e tal, né? Aquela coisa muito superficial, que não muda o homem, que não traz compromisso, que não vem para a realidade. É sempre o homem tentando fugir da realidade. Então, a faxina que Deus vai fazendo, ela é completa. Deus é aquele que, através do seu poder, do Espírito Santo trabalhando em nós, vai pegando cada buraco, cada sujeira, cada ponto cego da nossa alma e vai tirando dali toda a sujeira. Nós somos seres problemáticos, nós somos seres que nos bagunçamos depois da queda. E é por isso que nós precisamos de uma graça maior em nosso socorro, porque nós não podemos nos salvar, nós não podemos resolver nossa situação. Então nós precisamos pensar como Deus faz essa faxina em nós. Nós vamos meditar nas Escrituras lá em Colossenses capítulo 3, e lá o apóstolo Paulo, naquilo que ele escreve, traz para nós princípios valiosos sobre como Deus faz uma faxina na nossa alma. E é uma faxina completa, com aquele jato forte que sai tirando todas as sujeiras que existem dentro de nós, que nós não damos conta de resolver. E aí Colossenses capítulo 3, ele é um capítulo um tanto longo. Eu já preguei em outros trechos dele aqui, mas hoje nós vamos meditar em outras porções dele. E ele vai começar, e nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos por partes. Nesse primeiro bloco nós já temos a primeira maneira como Deus faz essa faxina na nossa alma, e Ele começa justamente fazendo uma faxina nos nossos pensamentos, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de ver a vida, na nossa maneira de nos enxergar e também na nossa maneira de também olhar para Ele. Então Deus vai trabalhar todos os dias, é uma guerra pelos nossos pensamentos. Todos os dias são milhares de ideias, filosofias, políticas, ideias religiosas, tentando ganhar o espaço da nossa mente. Nós não conseguimos passar um dia sem pensar em nada, né? E a gente precisa pensar no que é que a gente pensa, porque às vezes é tão automático o ato de pensar que a gente nem avalia durante 24 horas o que é que ocupa o seu pensamento. Quais são as suas preocupações, sua visão de mundo, como você analisa as coisas. E os nossos pensamentos dizem muito sobre nós. Na verdade, nós somos até aquilo que pensamos. Hoje tem até um livro com esse título, não é um livro cristão, mas está na moda agora, pessoal que dá palestras chamados coaches, eles gostam de falar que você é o que pensa, pense positivo, pense alto, pense assado, e você consegue resolver tudo, e é como se eu e você tivéssemos uma força oculta dentro de nós que tem que ser tirada.
né? Muitos desenhos animados traziam essas ideias. Você é um guerreiro e quando você despertar a força que está em você, você vai conseguir resolver tudo, você vai conseguir mudar tudo. Só que a gente não consegue. A gente não percebe que a gente é fraco. A gente não vê que está faltando peça no negócio. E a gente continua nessa ilusão o tempo todo. E aí é por isso que vem Deus, na sua graça, trazendo essas verdades para nós. Só para situar melhor, Colossenses é uma carta que Paulo escreve à igreja de Colosso. Uma igreja que estava entrando várias filosofias daquela época, muitas delas ainda existem até hoje, influenciam os homens até hoje, e a igreja estava correndo o risco de ser seduzida por elas. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo para proteger a igreja, ele vai justamente exortar a igreja, sempre mostrando quem Cristo é, a centralidade de Cristo. E nesse capítulo 3, ele trabalha com várias ordens para nós, para que nós sejamos protegidos dessas coisas até hoje. Só que esses princípios, eles também podem ser pensados com relação à vida de qualquer um de nós. No sentido de que o crente, ele já tem a sua mente trabalhada por Deus, mas o não crente, ele ainda continua com seus pensamentos totalmente distantes de Deus, valores completamente esquisitos, vive sempre em busca de identidade, sempre em busca de alguma coisa, mas nunca chega no final. Então nós estamos vivendo essa época em que as pessoas estão sem rota na vida. Nós vemos isso no rosto dos jovens, nós vemos isso no rosto dos mais velhos. As pessoas não sabem para onde estão indo, o que estão fazendo, simplesmente tentam pegar o que está na moda aqui, e aí todo mundo fica aquela euforia, depois a moda passa e vem uma nova moda, e a história do mundo sempre foi assim, mas nós não aprendemos as lições, e continuamos seguindo a moda, continuamos seguindo as ideias do nosso tempo, e continuamos quebrando a cara. E aí então nesse trecho do capítulo 3, nessa parte inicial que nós lemos, há uma ordem aqui para pensar nas coisas que são do alto. E aqui são duas ordens que Paulo vai dando nesse trecho. Ele vai dizer, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, e pensem nas coisas do alto. Eu não sei o que ocupa os seus pensamentos, mas a Bíblia vai nos chamar e vai nos capacitar a pensarmos em coisas muito maiores, muito melhores, muito mais reais, muito mais sólidas, que de fato podem dar sentido às nossas vidas. Então eu acho interessante, e aqui obviamente tem que ter Cristo nesse processo. Os seus pensamentos vão dizer muito sobre você. Se pudesse abrir a caixa preta do seu coração agora e mostrar aquilo que você pensa, e é um exemplo que muitos pregadores usam várias vezes, se fosse colocado no telão o que eu e você pensamos, você sairia daqui morrendo de vergonha. Porque você sabe e eu sabemos o que passa nas nossas mentes. E muitas vezes no decorrer do dia, nós pensamos muito mais besteira do que nós geralmente imaginamos. E a gente precisa pensar o que ocupa as nossas mentes. Então, o apóstolo Paulo na carta, e se você voltar aí em Filipenses, que é a carta antes de Colossenses, no capítulo 4, ele fala também da questão dos pensamentos. E aí lá no capítulo 4, a partir do verso 6, ele vai exortar a igreja a não andar ansiosa. Inclusive a ansiedade é um dos males do nosso tempo. E na verdade o ser humano sempre teve essa tendência a ser ansioso por causa do pecado. E o verso 6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4, 6, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É Deus quem faz esse processo. Nós não conseguimos limpar nossos pensamentos por nós mesmos. Pelo contrário, nossa tendência é encher os nossos pensamentos de besteira. E o tempo inteiro. Então nós somos pessoas que vivemos na época que está todo mundo conectado. É internet para um lado, é TV para o outro, são séries, novelas, filmes, livros, revistas. E o tempo todo a nossa mente é alimentada com alguma coisa. E aí então, para quebrar o poder da nossa dureza no pensamento, só Deus consegue fazer isso. Para fazer com que eu e você purifiquemos nossos pensamentos, é necessário uma ação sobrenatural de Deus. Porque a gente pensa muita besteira. E aí logo seguindo, nesse mesmo texto aí que a gente está, o apóstolo Paulo faz outra exortação, o que pensar, e ele diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe,
Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então nossos pensamentos são importantes. E não só Deus trabalha lá nos nossos pensamentos, mas Satanás também trabalha nos nossos pensamentos. Satanás é aquele ser maligno, corrupto, que vai dar a ideia errada. Ele é aquele que vai estar o tempo inteiro trabalhando para que as nossas mentes pensem em tudo, menos em Deus. Pensem em tudo, menos nas coisas do alto. E sem Deus, a nossa mente é extremamente vulnerável. Sem Deus, a nossa mente é extremamente frágil. Sem Deus, nós temos uma tendência a alimentar com o pior que você possa imaginar a nossa mente. Isso muitas vezes vai nos entristecer, vai nos adoecer, vai nos deprimir, vai nos angustiar. E a gente precisa pensar, o que é que eu tenho feito com a minha mente? Ao invés de você fazer uma faxina e jogar o lixo para fora, talvez você esteja colocando o lixo para dentro. E o que não falta hoje é o lixo que ocupa muitas vezes boa parte do nosso pensamento. E Satanás trabalha para isso, para que distorça os valores, distorça as ideias, inverta as coisas, nos mantenha perdidos e vazios e distraídos, enquanto há uma glória muito maior e muito mais especial nos aguardando em Cristo. Um dos trabalhos de Satanás, e o mundo faz isso, é nos distrair enquanto morremos, é nos distrair enquanto estamos indo para o inferno. Isso é muito sério, por isso que o pensamento é uma arena que Deus vai trabalhar poderosamente para nos trazer sempre para Ele. Porque o mundo colabora para que as coisas pareçam legais. As pessoas fingem que estão felizes, as pessoas adotam as ideias, mas elas sabem que no fundo elas vão morrer a qualquer momento. Elas sabem que no mundo a vida vai acabar a qualquer momento. Elas sabem que no finalzinho ali, aquela alegria toda ela é muito instável, porque no outro dia a realidade da vida vai estar lá batendo na porta. Então, muitas vezes, e muitas pessoas, talvez alguns dos que entraram aqui essa noite, vivem fugindo de pensar na realidade, vivem tentando se distrair. Nós vivemos no mundo das distrações, do entretenimento. Talvez na história do mundo nunca foi tão forte assim, porque nós temos hoje cada vez mais dispositivos audiovisuais com muita qualidade de som e imagem, que nos deixa deslumbrados com aquela sensação de que aquilo ali é que é legal, aquilo ali que é prazeroso. E a gente nem lembra de Deus, a gente nem lembra de um Criador, a gente nem lembra que temos uma alma, a gente nem lembra que vai morrer, a gente nem lembra que vai prestar contas a Deus. Na verdade, a gente nem gosta de pensar nisso. Por isso que as religiões da moda, elas são extremamente populares e elas atraem muito as pessoas. E nós estamos naquela época em que os pensamentos das pessoas alimentadas com essas ideias, e esses processos levam anos e anos. São gerações que vão sendo alimentadas com essas ideias. Eu me lembro da minha época de juventude, os programas que todo mundo assistia mais quando vinha do colégio, e todas as gerações têm os seus, e quando você começa a fazer um histórico deles, aquilo que a gente assistia 20, 30 anos atrás e assiste hoje, muda tudo. E são milhares de cabeças sendo formatadas dentro de um sistema maligno, perverso, afastando o homem de Deus. E o negócio é tão sutil que você pensa que é inteligente, mas na verdade não é. Você pensa que está no controle, mas na verdade não está. Você pensa que você é uma pessoa muito cabeça, mas na verdade você está sem noção da realidade. E isso é o que acontece muito, porque muitas dessas ideias que vão entrando nos nossos pensamentos, elas são ideias floreadas. É bem falado, o negócio é bem aberto. E as pessoas trabalham com isso. Aí você assiste um filme e você imagina, vou só me distrair. Mas não pensem que esse mundo trabalha com distração à toa. Nenhum filme, nenhuma novela, nenhum livro, nenhuma revista está ali só para você tirar um tempo para distrair. Está sempre transmitindo uma ideia, está sempre trazendo uma mensagem, e você precisa saber o que é que está entrando na sua cabeça. E a Bíblia já faz isso há milênios, meus irmãos, porque é uma sabedoria superior. Então o próprio Deus já vai trabalhando nos nossos pensamentos, exortando a igreja com relação a isso, e também alertando aqueles que estão aqui, que talvez você nem pense no que entra na sua cabeça. Talvez você seja aquela pessoa que vê uma ideia legal aqui, aí você gosta dela, e você se entusiasma com ela, na outra semana você pega outra, e você vive assim sem pensar. Por que você pensa assim? Por que você tem os valores que você tem? Por que você crê nas coisas que você crê? Talvez você nunca parou para pensar. E isso é o que acontece o tempo todo. Só que Deus é transparente com as coisas dele.
Deus é verdadeiro, Deus é poderoso, e Deus não está para brincadeiras, e Deus deixa bem claro e coloca as cartas na mesa para você saber que os seus pensamentos são importantes diante dele. E que ele vê os seus pensamentos, ele sonda o mais profundo do nosso ser. E nós responderemos diante dele por aquilo que pensamos. Então a gente tem que pensar muito seriamente o que está na nossa cabeça, com o que alimentamos a nossa mente o tempo todo. Ainda no Salmo 1, só para a gente complementar o pacote aí do pensamento, o Salmo 1, ele começa dizendo assim no verso 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então essa primeira parte do verso 1 do Salmo 1, quando ele diz bem-aventurado, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ele está dizendo aquele homem que não pensa como os ímpios. Sabedoria de Deus, né? Trazida no modelo hebraico aqui, não pensa como os ímpios. Talvez você seja uma pessoa que sua mente é extremamente corrompida, imoral, perversa. Você seja uma pessoa sem noção da realidade, talvez da seriedade da vida e das coisas de Deus. Então você tem que pensar que um homem que é abençoado, um homem que é feliz verdadeiramente, um homem que está na rota certa da vida, os seus pensamentos também estão alinhados corretamente. Isso que eu estou falando aqui soa extremamente ofensivo para o mundo que a gente está vivendo. Um mundo que diz assim, cada um pensa no que quiser, cada um tem a ideia que quiser, vai ser feliz, curta a sua vida. A religião ela é opressora, a religião ela vem para fechar o homem, para nos tirar a alegria verdadeira e os prazeres. É assim que a ideia vai sendo passada. Só que ao mesmo tempo, uma nova religião vai sendo colocada. E é interessante, porque não fica vazio o negócio. Então, tipo assim, olha, vocês cristãos são um problema para o mundo. A mensagem de vocês ela é extremamente cruel e má, mas ao mesmo tempo o mundo empurra a sua religião para todo mundo. A religião que diz que você pode fazer o que quiser, a religião diz que você pode ser feliz sem Deus, ou com seus pensamentos, ou com a sua vida, ou do jeito que você quiser. Isso também é um pensamento religioso, isso também é uma questão de fé, porque não tem neutralidade. Então, ou você pensa do jeito que Deus, o seu Criador, institui e traz para nós através da sua palavra, ou você pensa da maneira errada, você vai pensar como Satanás trabalha para que você pense. É assim que é. E sempre foi assim na história do mundo. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você pensa corretamente, ou você pensa errado. E não existe esse negócio, eu penso como eu quiser, eu sigo meu coração e os meus desejos. Isso é uma armadilha que vai te matar, vai te iludir e vai te afastar cada vez mais daquele que é o único que pode te dar salvação e paz verdadeira. Então pare para pensar, né? Por exemplo, eu estou pregando para você agora, eu não sou neutro no que eu estou falando. Eu sou um pastor cristão, estou pregando a palavra e o meu objetivo é que você conheça Deus e que Deus te transforme através dela. Eu estou deixando as cartas abertas para você. Porque seria desonesto se eu tentasse inventar uma história para entrar na sua cabeça escondendo a minha real intenção, que é o que o mundo faz. Através da novela, do filme, dos professores universitários, não todos, mas uma galera boa e várias filosofias da moda, eles passam as ideias para você, como se elas fossem as ideias que resolvem tudo e que agora é a novidade que evoluiu o homem mais ainda, e você compra esse pacote sem analisar, isso é verdade? E será que eu não estou entrando numa furada? Será que eu não estou indo pelo cano? Ou estou achando que eu estou sendo inteligente, mas na verdade eu estou simplesmente pegando o pacote da moda sem pensar? E aí você é uma pessoa alienada. A palavra alienada é muito utilizada. Inclusive para nós cristãos somos chamados de alienados muitas vezes. Mas nós estamos em um mundo que é alienado. E pior, um mundo que está alienado de Deus, o que é muito pior. Então não interessa como o mundo nos rotule. O que interessa é que a verdade de Deus tem que ser pregada. E ela é poderosa o suficiente para quebrar qualquer filosofia falsa do nosso tempo. Qualquer ideia falsa do nosso tempo. E por mais que soe ofensivo, e a verdade ela é cruel por isso, mas ela é a única que pode salvar a sua vida. Deus é o único que pode pegar você e purificar sua mente e fazer com que você pense em coisas verdadeiramente úteis, que glorifiquem a esse Deus e que também vai ser bom para a sua própria vida. Então volte lá em Colossenses. Por isso que Paulo diz lá, busquem as coisas do alto, pensem nas coisas do alto, mas aqui é por causa de Cristo.
E sem Cristo, você é escravo de muitas das suas ideias. Você é escravo de muitos dos seus pensamentos falsos. Sua visão está toda aqui. Você acha que a vida está aqui, morreu, acabou. Então as ideias aqui, tudo vem do homem, tudo é produzido pelo homem, tudo é invenção do homem e tudo um dia acaba. Mas isso é uma ilusão, não é verdade. Existem as verdades do alto, existe a salvação que vem do alto, existe o evangelho do alto. E como Paulo traz aqui, por que você tem que buscar as coisas do alto? Por causa que Cristo vive lá, assentado à direita de Deus. O centro da coisa toda é Cristo, o segredo de tudo é Cristo, o evangelho é Cristo. E esse evangelho é poderoso o suficiente para fazer com que você pense diferente, para fazer com que você enxergue a sua própria tolice, para fazer com que você duvide de você. Porque um dos maiores males do homem sem Deus é que ele duvida de tudo, menos dele mesmo. E é o mal dessa geração. Ela sai duvidando de absolutamente tudo, menos de si mesma. Então é interessante isso, né? Não, isso não é, isso é uma armadilha, isso é uma invenção, isso é uma ideia falsa, isso é uma opressão, isso é aquilo. Mas a pessoa nunca se volta para ela e diz, mas será que eu estou no lugar correto? Será que eu estou pensando certo? Será que todo o meu questionamento, na verdade, quando eu questionar minha ideia, ela também não vai cair por terra? Então a gente tem que pensar. E o que eu acho fantástico da Bíblia, e de Deus e de Cristo, é que Ele vai te levar para um refúgio, para uma fortaleza, que são figuras que a Bíblia usa para Deus. E Cristo é uma rocha, é a rocha da nossa salvação. E nele nós estamos seguros, nele nós temos um ponto fixo, nele nós temos com quem nos agarrar, nele nós não precisamos ficar seguindo a moda o tempo todo, porque a moda ela sempre passa e sempre se desgasta, mas o Evangelho e a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E isso que é tremendo. Então nós não precisamos ficar como um camaleão ou como uma metamorfose ambulante no estilo da música de Raul Seixas, mas nós precisamos nos agarrar à verdade eterna, que é útil, suficiente e poderosa para qualquer época, para qualquer geração. Então esse é o primeiro item que a gente vai vendo lá. Primeiro, essa faxina na nossa alma, ela é feita. Deus vai mudando os nossos pensamentos, Deus vai mudando os nossos valores, Deus vai mudando a nossa maneira de ver o mundo. É necessário que seja, porque senão a gente não vai conseguir se encaixar, a gente não vai entender, a gente vai achar uma loucura. E Paulo diz, olha, o evangelho é uma loucura para aqueles que estão se perdendo. E é uma loucura. Esses dias um apresentador famoso de televisão, e que é um humorista aí conhecido, falou que a Bíblia é uma loucura. Aí ficou um monte de gente meio assustada, e eu digo, mas ele não é cristão, e ele vai ver o evangelho assim. O próprio Paulo já falava que o evangelho é loucura para quem se perde. Se não fosse um ato sobrenatural de Deus para mudar o nosso pensamento, o nosso entendimento, nós também acharíamos que é uma loucura. Você imaginar que há um Deus eterno que criou tudo e que deu seu único filho para morrer na cruz para salvar, e que foi considerado um ladrão e que ressuscitou, isso do ponto de vista humano, sem a graça, é uma loucura só. Mas Paulo também vai argumentar lá em Coríntios que é essa loucura que salva o homem. É essa loucura que quebra as ideias falsas do homem. É essa loucura que dá sentido à nossa vida. E é essa loucura, entre aspas, que tem que ocupar o nosso pensamento. Por isso que Paulo é cristocêntrico, e todo esse foco dele é pensar nas coisas do alto por causa de Cristo, não nas que são aqui da terra. E são coisas muito maiores e melhores. E é por isso que essa faxina começa fazendo a gente pensar diferente, ver diferente, e só Deus tem esse poder. Aí a partir do verso 5, a segunda coisa que Deus faz nessa faxina é mudar a nossa natureza. E aí por isso que o apóstolo Paulo no verso 5 vai dizendo, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, né? Então,
Esse bloco é interessante porque agora ele vai começar a mexer na nossa natureza. Não que você deixe de ser humano, mas é que a natureza humana caída, ela é tendente ao pecado. Nós somos natureza ruim. Nós temos uma tendência má em nós. Nós temos a tendência a sermos rebeldes, a sermos cruéis, a sermos maus, a sermos frios, a sermos indiferentes, a sermos cruéis. Essa é a nossa tendência, né? Se o mundo tivesse todo bonitinho e todo mundo fofinho e todo mundo paz e amor, a Bíblia seria um grande conto de fadas. Mas o negócio é que a Bíblia é aquela que o tempo todo está lembrando que está tudo errado. E quando a gente olha pela janela, a gente vê que de fato está tudo errado. Não tem nada no lugar. A criação sofre com o nosso pecado. Nós sofremos com o nosso pecado. Nosso próximo sofre com o nosso pecado. E o mundo está todo bagunçado. E o que nós vemos é conflito, guerra, desavenças e destruição por todos os lados. E a Bíblia continua extremamente atual. Né? E as músicas legais da época, falando de paz, amor e curtição, elas são meras ilusões, porque o homem sabe que a realidade é totalmente diferente daquilo que é cantado, daquilo que é expresso. Está tudo bagunçado. E essa é a tendência do nosso coração. Então, quando você vê um cara rebelde, quando você vê um cara entregue às suas paixões, ele está simplesmente seguindo o fluxo, seguindo a correnteza, seguindo a rota do homem sem Deus. E mais uma vez, talvez você possa ter entrado aqui e você continue escravo dos seus próprios desejos, das suas próprias paixões. Você não consegue ser livre totalmente. E aí você tem um mundo que fala de liberdade, mas é preso. Um mundo extremamente preso. E as pessoas são escravas das suas paixões. As pessoas estão afundadas nas drogas, buscando o prazer ilícito. As pessoas não conseguem sair daquilo. Porque se o homem fosse livre, ele poderia fazer qualquer coisa e sair delas tranquilamente, mas ninguém consegue. Porque o homem é escravo dele mesmo. A gente fica preso por causa da natureza caída. E mais uma vez, só Deus pode quebrar esse ciclo. Por isso que quando você vê Paulo dando essas ordens aqui para pessoas que já nasceram de novo, mas se você é uma pessoa que não nasceu de novo, isso quer dizer que você ainda está preso a tudo isso. Isso quer dizer que o seu coração ainda está cheio de tudo isso. Isso quer dizer que você ainda é um escravo de tudo isso e somente Deus é quem pode quebrar isso e libertar você. E aí por isso que ele vai dizendo, façam morrer a sua natureza terrena. Completamente o contrário das ideias da nossa época. Seja feliz, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Como a gente gosta de se iludir. Como a gente gosta de achar que está no comando, que está no centro, que está certo, que está tudo legal. Quando na verdade nós estamos vendo o fim sempre próximo, o vazio sempre próximo. Nunca se viu uma época com tanta gente depressiva, com tanta gente com problemas emocionais sérios. São jovens de 12, 13, 14, 11, até mais novos, com problemas seríssimos. Você não via isso há um tempo atrás. Então, se o mundo está melhorando, ou se essas ideias são realmente libertadoras, por que está todo mundo preso? Por que está todo mundo ainda afundado? Por que as caras das pessoas e as vidas das pessoas continuam do jeito que estão? É para pensar. Ou seja, o mundo ele tenta passar uma ideia de alegria que não existe. A gente vê, por exemplo, o carnaval que acontece todo ano, que é uma das marcas do Brasil. Você vê que traz toda aquela aparência da alegria, cores e samba e tal, aquele negócio todo, mas esconde a criminalidade, esconde a corrupção, esconde os esquemas que tem ali por trás, esconde uma série de abortos que são feitos por pessoas que nessas festas acabam engravidando, esconde famílias que são destruídas no processo, esconde um monte de jovens afundados nas drogas, mas dizem que é alegria pura. E finge que é alegria pura. E aí depois o próprio sistema de saúde do país fica sobrecarregado, porque vai um monte de gente com doenças para lá. E agora todos os dados que os jornais têm passado, e dados oficiais inclusive do governo, mostram um aumento de doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, estamos numa era da informação, em que as pessoas se acham muito inteligentes, em que devemos viver o prazer do jeito que a gente quiser, mas quando as consequências do estilo de vida desse tipo vêm, fica todo mundo com medo. E aí às vezes até viram para nós e dizem, olha, vocês como igreja têm que ajudar a gente, como já aconteceu em alguns momentos em que estive em reuniões do Conselho de Saúde. Precisamos dessa ajuda, porque a juventude tem um monte de gente doente e tal. Dá vontade de dizer assim, não, continuem fazendo essa propaganda, continuem estimulando a juventude dessa forma. Não tem jeito. A gente pode achar que é livre, mas a gente não é.
Nós não mandamos na nossa própria vida. E mesmo que você escolha viver do jeito que você quiser e fazer o que quiser da sua vida, você pode escolher isso. Mas as consequências você não vai ser capaz de escolher. E elas virão, elas vão bater na sua porta. E a conta vai chegar para você mais cedo ou mais tarde. E essa é a parte que o mundo não te conta. Essa é a parte que Satanás também não vai te contar. E essa é a parte que o seu próprio coração também não vai querer ver. Mas você talvez, se não for a graça de Deus, né, não vai conseguir perceber e você vai cada vez mais se destruindo. Então todos esses pecados que Paulo cita nesse bloco, né, impureza, prostituição, a paixão lasciva, um desejo desenfreado e maligno, né, ele fala aí da avareza. Essa palavra avareza não está só ligada a dinheiro, mas a todo desejo descontrolado, né, e todo desejo descontrolado vai nos matando. Porque o homem, para satisfazer as suas paixões, ele é capaz até de matar, é capaz de fazer qualquer coisa. E são pessoas totalmente escravizadas pelo pecado, totalmente escravas de Satanás, totalmente cegas. E é por isso que não dá para a gente esperar que o mundo vá nos aplaudir. Por isso que nós vamos ser zombados, nós vamos ser perseguidos. Porque a verdade de Deus vai continuar o tempo todo lembrando para esse mundo que se acha feliz e livre, que ele está preso e ele é triste, e que somente essa felicidade e liberdade só podem ser encontradas no Senhor. O homem só pode ser de verdade livre quando ele vive para aquilo que ele criou, ou para aquele que o criou, que é Deus. Por isso que eu gosto daquela frase de Agostinho: fizeste-nos para ti, Senhor, e só encontramos descanso quando estamos em ti. Você não vai conseguir alegria enquanto você não tiver Deus de verdade na sua vida. Você não vai conseguir paz enquanto você não tiver o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Você não vai conseguir pensar corretamente enquanto Deus não libertar os seus pensamentos. Você não vai conseguir vencer os seus desejos malignos enquanto Deus não te der poder para isso. Até lá você é um escravo, você está algemado, você não consegue sair e você não tem força para sair. Muitas vezes você nem quer sair, de tão cego que o pecado nos deixa. E é por isso que Deus quebra isso, né? Abre lá rapidinho, Romanos, capítulo 6. Só para a gente lembrar, lá Paulo está argumentando do pecado e da graça, né? E aí não temos tempo para ver todos os detalhes, mas ele, no verso 12 do capítulo 6 de Romanos, Paulo diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Se você ainda não é um cristão, se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, você ainda está debaixo dos grilhões do pecado. Você não consegue dizer não para as suas paixões. Pelo contrário, você quer dar vazão a elas, você quer experimentar todas elas, você quer curtir todo tipo de novidade que o mundo traz em termos de prazer e de ideia. Só que eu lhe digo, você pode experimentar todo o que a moda atual oferece, mas nada disso vai preencher a sua alma. Nada disso vai te dar a alegria que você está procurando. Nada disso vai te dar a paz e o descanso que você procura. E isso também não vai te salvar. E no final dessa podridão toda, muitas vezes ainda só vai vir o nojo de você mesmo, o vazio, a tristeza. Porque o pecado, ele nunca dá a alegria que ele promete. Ele nunca satisfaz o nosso coração. Por isso que são aí vários anos na história do mundo depois da queda, o homem tentando ser feliz sem Deus, mas nunca conseguiu, nunca vai conseguir, porque enquanto não estiver alinhado com o Senhor, você vai continuar escravo, você vai continuar sem rota, você vai continuar ainda com a sua alma suja. E aí vem o terceiro ponto para a gente pensar com relação a essa faxina. Depois que Deus limpa os nossos pensamentos e muda eles e joga o lixo para fora e nos ajuda a continuar pensando, e também muda a nossa natureza e nos faz ir matando o pecado em nós. Por isso que mesmo o cristão vai continuar lutando contra os seus pecados. E mais, nós só podemos vencer os nossos pecados e as nossas tendências pelo poder do Espírito. E nós vimos lá em Romanos que esse domínio do pecado é quebrado de nós.
Então nós temos a opção de dizer não, e é difícil porque as tentações latejam na nossa carne, mas com o poder de Deus nós podemos dizer não para nós podemos dizer sim para Cristo, nós podemos viver e continuar vivendo para o Senhor. Mas sem Cristo, eu vou lhe dizer, você não consegue dizer não para os seus desejos, você não consegue dizer não para o seu coração, você não consegue dizer não para as suas ideias tolas e para seus desejos escravizantes. É somente pelo poder do Evangelho. E aí a terceira coisa que Deus faz, depois de limpar tudo, agora é necessário colocar algo no lugar, porque nunca fica vazio nesse processo. Primeiro é limpo e agora ele tem que ser ocupado com aquilo que é bom. E aí, o verso 12 em diante, vem o terceiro ponto, que é se revestir de Cristo. E aí Paulo no verso 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Meus irmãos, eu acho fantástico a maneira como a Escritura trabalha alguns temas, e aqui nós vemos que Paulo está dizendo para nós nos revestirmos, e talvez você não viu aqui se revestir de Cristo, mas quando nós olhamos essas virtudes como humildade, bondade, longanimidade, mansidão, em outras palavras Paulo está dizendo: pareçam com Cristo, sejam como Cristo, se revistam de Cristo. Então, depois de matar a nossa velha natureza e tirar a roupa suja do pecado, nessa faxina que Deus faz na nossa alma, que a meditação não pode fazer, as religiões místicas não podem fazer, e várias outras também não podem fazer, enquanto Deus, na sua soberania e poder, não fizer, você continua ainda sujo. Mas depois de todo esse processo que Deus opera nos nossos corações, de ir nos livrando de nós mesmos, depois Ele nos dá a graça de sermos revestidos com aquilo que é bom, de sermos preenchidos com aquilo que é bom, de sermos coparticipantes da natureza divina, como diz o apóstolo Pedro, de estarmos juntos ao Senhor e parecermos mais com o Senhor, e quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais parecido com Ele nós somos, mais virtudes como a dele nós temos, mais falamos como Ele, e mais podemos agir assim, e isso só pode vir de Deus. Não tem como produzirmos isso por nós mesmos. Não, é impossível para nós, na verdade. Então, quando Paulo já está mandando você se revestir, é porque lá atrás você já foi ressuscitado com Cristo, você já morreu com Cristo, você está unido a Cristo. E é por isso que você pode pensar diferente, é por isso que você pode negar sua natureza caída, e é por isso que você pode agora se revestir de Cristo. Então, sem Ele você continua ainda sem rota, mas com Ele você está fixo. Você sabe para onde vai, você sabe onde você está, e você tem uma segurança que o mundo não pode dar, porque você está guardado por Ele, cheio dEle, e você vai ter alegria em estar nele. E aí é por isso que ele diz: revistam de tudo isso. Ele vai falando de várias virtudes. Aí no verso 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E ela quem vai modificar os nossos pensamentos, os nossos valores, a nossa visão de mundo, vai nos fazer conhecer melhor o nosso Deus e aquilo que Ele tem feito por nós, e o maravilhoso amor de Cristo por nós, e ela tem que habitar ricamente em nós. Nós temos que ser cheios dela, e nós temos que conhecer bem ela. E nós vivemos uma geração de pessoas que conhecem pouco as Escrituras. Tem muita Bíblia disponível para as pessoas, mas tem poucas pessoas que leem de verdade, que conhecem de verdade. E nós precisamos pensar, porque ela tem que estar o tempo todo em nós. E aqui está falando até para uma igreja, tem que estar em todos, de maneira que todos vão se instruir, se aconselhar mutuamente, porque todo mundo precisa ser direcionado pela palavra. E o apóstolo Paulo fala de cânticos e hinos espirituais, e nós devemos nos alegrar, e essa é uma alegria pura, porque ela vem de Deus, né? E nós vivemos uma era também de músicas superficiais, até a música gospel, que eu já falei que eu não gosto do gênero muitas vezes, porque são músicas vazias.
São músicas que passam repetindo a mesma coisa 200 mil vezes, ou que diz que você é um vencedor, que diz que Deus vai lhe dar tudo o que você quer. Essas músicas, elas não prestam. E elas são até antibíblicas, inclusive. Então, já na época da igreja primitiva, você já tinha músicas boas, músicas baseadas na palavra, músicas que exaltavam ao Senhor, e músicas que gravavam no nosso coração e na nossa mente a alegria e a graça do amor desse Deus maravilhoso. E é cantar não aqui da boca para fora, mas com o coração. E com um coração agradecido, um coração transformado, um coração renovado. Porque quando você conhece essa maravilhosa graça e esse amor de Deus, e quando Ele faz essa faxina na nossa alma e nos faz conhecer e entender Cristo, a gente canta diferente, a gente ora diferente, a gente vive diferente. E mesmo cercado de morte por todo lado, de miséria por todo lado, de corrupção por todo lado, no mundo todo corrompido, a gente ainda canta, a gente ainda se alegra, porque o nosso pensamento, nosso foco não está aqui, está no Senhor. A nossa esperança não está aqui, está no Senhor. Nós não precisamos ficar seguindo a moda o tempo todo, porque nós temos aquele que é eterno, e daquele que nunca passará, e daquele que verdadeiramente salva. E é por isso que essa sessão, o apóstolo Paulo termina de uma maneira fantástica. Ele diz: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, isso vai envolver todo o nosso ser, todo o nosso intelecto, os nossos pensamentos. Ele vai dizer: fazei-o em o nome do Senhor Jesus. E ele diz, dando por ele graças a Deus Pai. Se não fosse Cristo, a gente continuava escravo do pecado. Se não fosse Cristo, os nossos pensamentos iam ser os piores possíveis. Se não fosse Cristo, a gente ainda continuar na nossa pobreza miserável do pecado, sem rota, vazios e perdidos. E é por isso que quando conhecemos Cristo, quando a luz da verdade se acende nas trevas do nosso coração, só nos resta cantar e nos alegrar, porque estávamos mortos e agora estamos vivos. Porque éramos perdidos, agora estamos salvos. Porque vivíamos sem rota também como os demais, mas agora a gente tem uma rota na vida fixa, que é o Senhor. E é por isso que nós devemos dar graças, é por isso que nós devemos viver diferente, cantar diferente, agir diferente. Mesmo com o nosso mundo todo bagunçado, mesmo com os problemas que temos na vida, nada se compara ao tesouro glorioso, maravilhoso de ter Cristo como Senhor, de ter Cristo como Salvador, de ter Cristo como o autor da nossa fé. E mesmo que as lágrimas sejam derramadas, a gente sabe que um dia elas serão enxugadas. Mesmo que esse mundo nos persiga e seja cruéis conosco, nossa esperança se mantém viva. Mesmo que os baques da vida nos atinjam, ainda assim nós temos a quem recorrer. Nós sabemos que estamos guardados nele. E é por isso que Paulo, em toda a sua mensagem, o tempo todo, vai focar em Jesus. Ele vai pregar Jesus, ele vai exaltar Jesus, ele vai cantar Jesus. O Evangelho ele já vai deixar claro que é Jesus. E é por isso que nós temos motivo para dar graças. É por isso que nós temos motivos para vivermos felizes mesmo com a dificuldade. É por isso que nós temos esperança. Por isso que podemos morrer em paz. Por isso que nós podemos estar animados mesmo no meio de tanto vazio, tanta tristeza. E mais ainda, devemos compartilhar essa graça com os demais. E é por isso que você que entrou aqui essa noite, que não entrou aqui por acaso, porque nada nessa vida é por acaso. Você entrou nessa noite para ouvir essa mensagem. Você pode ter me achado chato, você pode sair daqui me odiando, mas não interessa. O que eu quero que você lembre é a esperança, a salvação. Há um Deus, e Ele pode mudar você, e Ele pode mudar a sua vida, e Ele pode te salvar, e Ele tem poder para isso. E Ele é digno de toda a honra e glória, como sempre será. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a nos lembrar sempre, porque nossa alma, às vezes, vai acumulando muita sujeira, mas Ele tem um jato poderoso que pode nos purificar, nos renovar, nos fortalecer e nos capacitar a vivermos uma vida completamente e infinitamente melhor do que seríamos capazes de viver. Que Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos.